Bom dia! Vamos de live hoje com a Suelen Borelli, da Borelli Academy. A última vez que eu fiz live com a Suelen foi em fevereiro. E alguns dias atrás eu postei aqui sobre planejamento, até coloquei um vídeo e eu vivo postando sobre isso. Vivo postando para vocês planejamento da agenda e falar sobre isso veio de algum lugar isso. Mesmo tendo ouvido falar, estudado, lido vários livros, saber da importância disso desde quando eu comecei a minha busca, né, por melhoria, seja no mundo corporativo, seja no mundo empreendedor, sempre esse assunto de gestão no tempo, né? Depois a Suelen vai explicar, eu estava falando do tempo e ela falou que é no tempo. Esse assunto de gestão, essa questão de planejamento, sempre esteve presente de forma teórica. Na prática mesmo, quem me ensinou a fazer foi a Suelen, quando eu estava fazendo aí todo o processo da empresa dela. E a Suelen, eu já vou liberar ela para entrar aqui para conversar com a gente. Então, sejam todos bem-vindos. E a Suelen. Oi, Suelen. Oi, Manu. Bom dia. Deixa eu Tudo colocar um bom? filtrozinho aqui para não Ó, espantar o quem tá aqui, ó. pessoal, que você tá toda bonitona. Eu coloquei também. Ó, meu Ah, pai é? tá aí assistindo a live, Suelen. Pronto. Bom dia, tá me ouvindo bem? Oi, pai, bom dia. Bom dia, Tô seu ouvindo bem. Matoso. Ó, seu Matoso, é seu Matoso mesmo que chama ele. E também tem o A Gando aqui. Mônica. Oi, Mônica, Não, bom Gando. dia. Ah, Mônica. Tá chegando uma galera aí, Suelen. Cedo, né? Gente, eu resolvi fazer a live cedo nas férias escolares. Então, daqui a pouco tem barulho de E tá criança, pedindo gripada ainda. fundo. Suelen, tô gripada com a voz aqui. Só o filtro para salvar a gente, né, Suelen? Graças a Ainda bem Deus. que nesse canal. Ó, tô de Graças a caneca também. Um chá de mel. Um chá de mel. E no comecinho aqui eu estava falando, né, da questão da gestão no tempo. Mas eu quero que você fale, que a gente fala, eu sempre falo gestão do tempo. E mesmo estudando com a Suelen um montão, eu ainda fico falando do. Aí ela vai explicar aí com certeza, né? E, Suelen, eu estava falando que já tinha lido sobre isso, quando a gente começa a empreender no mundo corporativo, a gente ouve sobre isso, tem N ferramentas, várias coisas, mas foi com você que eu aprendi realmente a fazer essa gestão, né? A entender, parecia tão distante, mas era tão óbvio e simples, e mesmo assim não fazia, só ficava na teoria. E eu venho trazendo esse conteúdo aí, faz parte hoje da minha vida, e eu percebo que até para poder estar ensinando as pessoas, né, estar aí guiando as pessoas numa jornada com a metodologia, não tem como não ter esse conteúdo e essa ferramenta. Então, por isso que o convite está aqui para essa pessoa com quem eu aprendi contar aqui pra gente um pouquinho. Suelen, de praxe, já veio aqui, né? Muita gente já te conhece, mas conta quem é a Suelen e também sobre a sua Bom, passar empresa. um overview rápido, eu venho aí também de uma jornada de lapidação, né, Manu? A Manu acompanha e vem pegando aí fases da gente, né? Quando eu falo no plural é porque não sou só eu. Eu falo que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Mas eu venho do corporativo e, assim, desde quando eu saí do colegial, vou colocar assim, eu nunca me encaixei em nada especificamente. Falei assim, ó, tá aqui os cursos, tá aqui as graduações, qual que você se encaixa? Nenhuma proposta. E isso faz a gente, parece que se desconectar da nossa própria existência. Falando, meu Deus, eu não gosto de nada, o que eu vou fazer na minha vida, né? Então, parece que a vida ela vai realmente apresentando possibilidades
E uma coisa que eu aprendi é a gente aprender a gostar daquilo que a gente está fazendo, independente de ser a nossa habilidade inata, vamos colocar. E numa dessas a gente se encontra, né? Então, a Borelli Academy, que é hoje a minha empresa, a gente foca em gestão empresarial, porque dentro da minha jornada empreendedora, eu hoje posso dizer com segurança que se você não tiver uma direção bem estruturada, você não se lapida e você não lapida aquilo que você está se propondo fazer, independente daquilo que você queira vender para o mercado, né? Então, é um caminho que todo mundo vai ter que passar querendo ou não. E nesse caminho, a gente acaba encontrando as habilidades, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Ah, muito bom. Bom, eu adoro ouvir a Suelen falar, a gente divaga, né? Quando a Suelen fala, de novo, vou falar isso. Mas quando você fala, Suelen, você traz tanta coisa, puxa tanta emoção, né? E eu tô agora vivendo com meu filho, que ele tá com 14 anos, e aí tá naquele momento, não no momento de decidir a carreira lá na parte do vestibular, mas se ele vai fazer o colegial normal ou o colegial técnico que tem, né? E aí vem aquele monte de dúvida, e a gente, como mãe, como pai, fica naquela coisa, meu Deus, né? E a gente não quer colocar a nossa vontade, quer colocar a vontade dele. E é engraçado que ele tem um pouquinho disso, né? Ah, não sei como que me encaixa. E é tão normal, né? E a gente fica querendo que tem que ter, tem que ter, tem que ter. Não, às vezes dá um primeiro passo, né? E, Sueli, vamos começar pelo meu erro ontem, da gestão do e gestão no Isso tempo. te incomodou, hein, mano? Eita. Me incomodou. Eu falei, eu não vou perguntar isso pra ela hoje, não, vou perguntar pra ela amanhã. Bom, eu creio, uma coisa que eu aprendi muito é reconhecer o que a gente não sabe. E eu percebi já adulta, depois de empreender, que a gente não sabe gramática. E provavelmente, assim, desculpe a nossa grade, ou até, né, não colocar culpa em ninguém, mas às vezes é a forma como é passado, e isso não capta o seu coração, né? E aí você acaba levando isso, tipo, vamos só tirar nota e vida que segue. Mas eu sempre falei errado, inclusive. Eu sempre falei mim fazer, isso já adulta. Por quê? Nunca prestei atenção no que eu estava falando, porque eu nunca me conectei com a nossa língua, né? E aí eu comecei a ser corrigida por clientes advogados, inclusive, que eles, né, acabam tendo um nível de gramática muito bom. Isso logo no começo do business, tá? Eu falei assim, eu estudo, eu leio tanto, por que eu nunca parei para prestar atenção nessas coisas, né? Eu falei, eu vou parar para estudar. Eu falei, a ponto de ensinar. Então, eu gosto de aprender coisas para usar no meu dia a dia, mano, e a ponto de eu ensinar. E eu enxerguei na gramática que a gente tem muito vício de linguagem. Quando a gente entende o significado das palavras, a gente se conecta mais com o aprendizado. Então, tudo tem uma origem, né? E a gramática, ela tem uma origem maravilhosa. E então, quando a gente fala gestão do tempo, a gente está com vício de linguagem. Por quê? A gestão não é do tempo, o tempo ele é. O que é, não tem como ser dominado. Então, não tem como vir dele. Agora, quando a gente fala gestão no, então vem de mim para. Então, sou eu que vou, junto com ele, fazer isso. Então, tudo que é de, vem de lá para cá. Agora, quando eu falo no, significa que está vindo daqui para lá. Deu para entender a diferença? Deu para entender a diferença e deu para entender que essa Exatamente. gestão é a gente que tem que fazer. Na verdade, gestão no Porque tempo já é um vício de linguagem, mesmo tendo essa correção no e do, porque ele não existe, né? O que existe é a gestão das nossas escolhas no tempo. perfeito. E isso me ajudou muito, 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 muito. Apesar de ter a única forma que eu entendi quando o que a Suelen falava foi quando eu comecei a fazer, né? Eu lembro um dia que a gente estava uma mentoria, né, Suelen, que a gente teve um encontro presencial e ela falando lá, eu tinha algumas coisas pra fazer, ela falou, cadê a agenda? Eu falei, tá aqui. Então abre a agenda. Aí eu abri a agenda e ela, é muito bonita a sua agenda, mas não serve para nada. Porque você acaba fazendo a sua gestão. Ah, mas eu lembro de tudo, né? E eu me achando o máximo, o máximo. E aí eu pensava, cara, né? Incomodada. Eu falava, eu tenho sucesso no que eu faço. Eu tenho sucesso
eu tô colhendo frutos, né? Apesar de estar fazendo um esforço gigantesco, eu tenho sucesso e tal. Por que que eu tenho que fazer isso? Só que ela falou de um jeito igual o no e o do. A Suela, ela tem esse poder de falar uma coisa e você ficar com aquele trem ali na tua cabeça, te matutando, te matutando. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei, cara, acho que eu vou dar uma atenção para isso, né? Ela não tá falando isso à toa. A mulher tem uma metodologia, tem todo o processo. E, gente, fez total diferença. E aí, Suelen, eu quero que você fale um pouquinho, né, da ferramenta, que é algo assim, que a gente pensa, mas é só anotar, mas é isso, é a gestão das escolhas que a gente faz, né? E conta um pouquinho, Suelen, do seu programa, do porquê das ferramentas, do porquê da A agenda. Lilian tá aqui falando aqui. A Lilian, que também já levou puxão de orelha, já levei vários sulavancos. Manu, é o seguinte, eu trabalhei em empresas multinacionais muito novas. Eu comecei, apesar das minhas escolhas, né, terem sido desencaixes, eu falo que a vida me levou para grandes oportunidades muito cedo e grandes responsabilidades. Só que é do meu perfil, aí isso é inato, né? E por isso que é importante a pessoa também enxergar quais são os seus dons, né? Então, independente de onde eu estivesse desde cedo, mesmo que aquilo se eu não tinha o amor por aquilo, mas eu estava naquilo. Então, eu sempre busco o quê? A ordem nas coisas. Isso é natural. Então, eu busco, putz, eu vou fazer um treinamento, eu quero que a pessoa entenda aquilo que eu estou transmitindo, eu não vou lá e só fazer algo. Então, eu me conecto num nível para que eu seja pontífera. Isso é ser educador, você ser ponte, né? Então, eu aprendi muito cedo caiu no seu colo, se vira. Só que nesse se virar, a gente tem que realmente se virar. Peraí, como que eu posso me virar melhor com tudo isso que está acontecendo comigo? Então, já faz mais de uma década que eu me envolvo com esse assunto. E hoje a Borelli Academy existe porque, primeiro, a gente facilita o aprendizado. Então, isso eu posso considerar que seja um dom, né? É algo inato da minha parte. Então, eu estou sempre buscando o quê? Buscar o simples. E para simplificar é muito complexo. Então, quando você, por exemplo, como aquele dia, olha, eu tenho uma proposta, é uma metodologia e funciona assim. Aí você lida com o seu ego, porque, tipo, às vezes você vai comparar, você não tem o resultado que eu tenho, você não veste como eu visto, e não sei o que lá, não sei o que lá. Só que quem está no processo de viver a verdade, nem sempre vai mostrar o que o social quer ver. Porque isso é com o tempo, é uma construção com o tempo. O dinheiro, ele vem, ele vai, né? Mas o capital intelectual é seu, e isso ninguém tira de você, né? Então, eu falo que eu fui forjada pelo próprio tempo para hoje poder ter o poder de falar assim, olha, eu resolvo essa questão de gestão no tempo em 3 horas. Agora, o pós é com você. Porque tem que configurar o mindset, tem que tocar o seu coração para você executar. A ferramenta, ela é só um meio. Se a pessoa não captar aquela essência, com ferramenta, sem ferramenta, ela não vai fazer. É diferente do financeiro. O financeiro, no meu ponto de vista, você tem que começar de uma forma muito técnica para depois você ir para a filosofia, para depois você ir para o amor. Agora, a gestão no tempo, não. Se você não se conectar com ela filosoficamente falando, você não vai executar. E é simples porque foi simplificado, não porque é simples. Então, a minha função é tirar os excessos das coisas e falar assim, olha, isso é o mínimo. Só que esse mínimo tem que ser feito com profundidade, senão você não vai executar. E acabou. Então, resolver um problema antigo, e é um problema de muita gente, tá? Muita gente. É você lidar com o seu próprio ego, porque você vai lidar com suas escolhas. Então, assim, ó, ferramenta, faz a divisão aqui. Isso é técnico. Agora, e a essência? Então, no meu método, eu sempre falo, se você escolher fazer comigo, entenda que eu vou entregar aquilo que eu acredito. Você vai fazer com isso depois, aí são escolhas. Então, eu não acredito em curso de tempo. Me desculpem, não acredito. Porque é algo que é para te levar a ter disciplina, para você aproveitar outras coisas, né? E isso já é desafiante por si só, né, Manu? Então, eu sou a forja, eu falo que eu sou a espada já depois da forja. Sim, sim. E é bem isso que você falou, né? De ser a nossa escolha, de ter a gente colocar ali em prática, não é só entender, né? Ah, entendi que eu tenho que fazer, entendi que eu tenho que colocar. E quando a gente começa a fazer, eu mesmo quando comecei a fazer, falava, gente, eu vou ter que escolher
entre muitas coisas, porque ficava fazendo muitas coisas. E o engraçado foi que tinha resultado? Tinha. Porém, quando comecei a me organizar, o resultado começou a vir com menos esforço, com menos dor, sofrimento. E muitas vezes a gente acaba fazendo e colocando energia em coisas que não levam a lugar nenhum, é só deixa a gente ainda assim, pode deixar a gente numa zona de perigo. Quantas vezes eu fiquei numa zona de perigo de fazer coisas que não iriam me levar para onde eu queria e que poderiam até atrapalhar o meu desenvolvimento no meu trabalho. Então, assim, foi fundamental, igual a Aline está colocando aqui, que funciona, né? Se escolher fazer Funciona. E o que eu acho que e que assim, né? Tem muito material, igual você falou também, né, Sônia? Tem muito conteúdo, tem muito curso, tem muita gente falando, né, sobre isso, a gente fala. Mas o simples, né, de colocar em prática, de você internalizar isso e levar para a vida, né, esse planejamento, é algo que a gente não pode negligenciar de jeito nenhum. E eu quero que você, se você puder contar mais um pouquinho aí, Suelen, para as pessoas que estão aqui, ó, tá chegando um monte de gente, de quais são, né, as ferramentas, não só de agenda, porque tem gente que, a gente quando aprende com você, a gente tem até agenda física, e eu não gosto de me desligar da agenda física. Esse planejamento, isso tudo, precisa ser anotado, tem outros recursos, como que está hoje aí que você trabalha com as pessoas com quem você está fazendo essas formações? Até aproveitando, Malu, a gente vai começar a fazer workshops presenciais, imersões sobre a gestão do tempo, que o nome do meu método é o Terreno do Tempo, né? E por que eu escolhi esse nome? E eu acho que é interessante reforçar isso, porque talvez vocês vão ouvir o homem do gás, do ovo passando no fundo, tá? Tem casa, tem casa. Tá bom. E quando... Bem interior, né, Tava com Suelen? saudade do interior, viu? Gato. Parece que não, gente, mas olha, nada como as nossas raízes, né? E por falar em raiz, o nome do meu método é o Terreno do Tempo, porque quando você entra num processo de lapidação, você enxerga quem você é e seu potencial, né? Então, como eu disse, para eu poder hoje ensinar alguém, significa que eu tenho que ser a verdade. Se eu não passei pelo processo. Então, tem mais de uma década, né? Hoje eu ensino gestão no tempo, numa sessão de 3 horas, e depois faço um acompanhamento por 14 dias e já era, né? Então, o que eu fiz de diferente no método foi só sistematizar ele de uma forma que as pessoas entram muito inseguras, né? Como é um assunto antigo, as pessoas falam, será que em 3 horas eu resolvo? Porque eu tô a minha vida inteira praticamente sofrendo com isso, né? E você só consegue resolver, gente, quando você bebe de uma fonte. Então, assim, quando você bebe da fonte do especialista, você vai ter essência direta. O problema é que, às vezes, as pessoas querem resolver uma coisa achando que são coisas complexas. E a gente cria muita complexidade em muita coisa que a gente faz, né? Então, assim, eu sou muito tecnológica. A Borelli Academy é uma startup e a gente trabalha com tecnologia. Na gestão do tempo não é diferente. O que a gente tem de diferente hoje no nosso sistema é que você consegue medir os compromissos, porque isso faz parte de uma gestão, né? Mas hoje a gente tem a própria agenda, né? A agenda ela é configurada com método, e algumas outras ferramentas, como por exemplo um calendário. Você fala um calendário, só que o que acontece quando eu nunca carpei um terreno, tá, gente? Eu falo desse jeito assim, usando os exemplos do dia a dia. Pense numa pessoa que vai carpir um terreno. Ele taca a enxada. É a enxada que carpe lá, legal. A ferramenta está certa, o ambiente está certo. Porém, existe um detalhe. Aquela enxada ela não está afiada. Então, ele vai levar mais tempo ou menos tempo carpindo, Manu? Mais tempo. Eu já carpi terreno. Acho que cada um já viu uma enxada, né, gente? Mas já carpi, quem não sabe o que é uma enxada, pelo amor de Deus, busca aí no Google, tá? Que as gerações vão falar, o que é uma enxada? Busca, pesquisa. Tem pessoas mais jovens. Pesquisa no Google aí. Então, às vezes a ferramenta está certa, como uma agenda. Às vezes a ferramenta está certa, como um calendário. Às vezes a ferramenta está certa, é um curso, mas ela não está afiada. Se não está afiada, você não vai ter eficiência.
Então, a eficiência das coisas é mais importante do que ter as coisas. Então, assim, quando a Lilian falou que eu puxo a orelha, eu puxo mesmo. Sabe por quê, Manu? Porque se você me escolhe como facilitadora do seu processo, você vai me ouvir. Ah, mas eu tô pagando. Então, pague para ouvir. Porque às vezes você precisa, do mesmo jeito que eu pago para ouvir certas coisas. E dói? Claro que dói. Então, assim, eu dou até aquela risadinha quando, cutuquei, né? Mas por quê? Tá mexendo. Significa que tá despertando. Significa que o contraste está acontecendo e logo a consciência nasce. Né? Então, essa é a função do facilitador. No final das contas, todo educador é um facilitador, né? E por que o terreno do tempo, gente? Porque no final das contas, como o tempo é a gente que passa, então quando a gente começa a fazer melhores escolhas, a gente começa a usar a enxada. Então você planta, você espera, você se sincroniza com a natureza, você descansa e fica um processo leve, fica uma vida mais leve. Por mais que a gente tenha desejos, né? Quando a pessoa fala muito assim, eu tô sem tempo, você não tá fazendo melhores escolhas. Eu tô cansada, você não tá respeitando o Era seu eu. tempo. Eu quero resultado. Aí eu pergunto, o que significa resultado? A maioria das pessoas não sabem responder. Você sabe, mano, o que significa? Lembra o que significa resultado? Controle do tempo, agenda para Resultado empreendedores é com vida corrida, filho pequeno, rede de apoio mínima primordial. E para a mulher a carga é muito maior também, né? Principalmente quem empreende. Por isso que tem que com certeza. aprender a ter essa habilidade, né? Resultado, Suelen, é a consequência de uma ação que a gente está buscando. Não. Esse é o resultado. Não, Aí vem a vai. gramática. Por isso que é importante estudar, gente. Não que eu não esteja estudando, mas o que eu aprendi, e eu só faço isso com o que eu me envolvo, tá, mano? Você fala assim, me fala a etimologia da palavra armário. Eu falo, não sei. Porque não faz parte do meu contexto. Então, buscar a etimologia das palavras ajuda a gente a se identificar como aquilo surgiu. Resultado vem de ressaltar. Então, o prefixo re é tipo refazer, remoldar. Era algo que já existia e ele está lá de novo, né? O saltar é salto. E salto vem de bailar, de dançar. Quem dança, eu gosto muito de dançar. Aliás, eu tô aqui em Cosmópolis, eu voltei aí pro Fit Dance, porque eu gosto de dançar. E dançar é o melhor exemplo do que é um resultado. Porque o professor, ele vai, antes de você aprender uma música nova, ele vai replicar os passos. Aí ele vai repetir, até o ponto que você está reproduzindo os passos que ele deu, correto? Aí ele solta o som. Agora você vai reproduzir os passos no ritmo. Então, foi mais uma camadinha. Resultado é bailar, é dançar. Então, você tem resultado quando você está dançando com o processo. Porque o processo são os passos. E você vive aquele passo mais de uma vez. E viver processos, Manu, por exemplo, empreender. Empreender tem N gavetinhas, N etapazinhas, N passinhos que você tem que dar. Só que a habilidade é sempre do ser. Então, por exemplo, a gestão no tempo é uma soft skill. Soft skill é a habilidade leve, é a habilidade do condutor. Então, por exemplo, pedreiro. Pedreiro, ele tem que colocar a mão na massa, certo? Essa é a hard skill, é a habilidade forte dele. Ele vai colocar a mão na massa e tal, tal, tal. Agora, pensa um pedreiro sem gestão no tempo. Como que seria, mano? Uma Ele bagunça, sabe né? fazer, mas vai saber quando que vai entregar. Então, perceba que são Que é o que camadas. acontece bastante. Aí a gente não precisa ir muito longe. Basta a gente se perguntar, tá, qual é a minha hard skill? Tal coisa, tal coisa. Mas você tem gestão, não tem? Não. Então você também pode ser o seu pedreiro de alguém. Só que você não faz ideia. Por quê? Você está tão parado na sua especialidade que você não se abre para as outras camadas. Soft skill melhora hard. Exato. Deep skill melhora hard. E são camadas de habilidades. Então, quando você passa a entender, você fala, opa, peraí, eu faço aqui. Só o que está me faltando? Um advogado sem gestão no tempo. Como que seria? Não, é
qualquer profissional, né? E então o resultado é o que eu tenho que ficar fazendo todos os dias, Sueli. A Sueli já tinha contado para mim essa história aí de dançar, que eu já sei que ela gosta muito, mas é o resultado de todos os dias. O resultado é a ação das pequenas ações, do movimento que a gente faz para que o nosso negócio, o nosso serviço Simplificando. aconteça. Resume aí para a gente. Simplificar a frase. A gente sabe quando o corpo sabe. E o corpo, ele tem memórias musculares e celulares. Então, o resultado só vem quando você realmente tem domínio sobre aquilo. Só que quando você tem que dominar vários contextos, vamos simplificar. Por exemplo, a Manu pode ser que ela tenha aí todo um cenário. Vou mais drástico, vamos para o mundo do crime. Eu gosto de falar crime organizado, né? Ela adora falar do crime, gente. Aí eu não tiro da minha cabeça. Vamos usar o exemplo do crime, gente. O produto é horrível, destrói vidas, mas tem demanda. Ok? Ok. E por isso eles sabem que existe um mercado a ser construído. Só que para você construir um mercado, existe uma lógica. E eles seguem essa lógica. Ou seja, até para você ser ruim, você tem que ser muito bom. E o mundo do crime, eles têm resultados. Porque eles fazem aquilo sistematicamente. E às vezes, você não precisa ter uma gestão super blaster para ter resultado. Tem que ter demanda. Existem soluções que têm mais demanda do que outras. Por isso que quem empreende precisa ter essa consciência. Que às vezes você fala, eu não estou tendo resultado, só que tem que ver o contexto. Então, começa a resolver nas pequenas camadas. Primeiro, você tem que ter uma boa entrega. Segundo, você tem que ter algumas habilidades. A gestão do tempo, ela entra aí. E gestão do tempo, ela é o primeiro pilarzinho. Existe ainda a gestão da rotina. A gente trabalha aqui com 4 habilidades. A gestão do tempo, ela é primária. A gestão financeira é a secundária. Depois tem gestão de projetos, gestão de rotina. É um avanço da própria gestão do tempo. Então, quando alguém fala para mim, como é que você faz isso, 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 isso? Olha, primeiro você tem que ter essa habilidade, mas existe o avanço dessa habilidade. É igual finanças. Se você não dominar um fluxo de caixa e um ponto de equilíbrio, não saber se está lucrativo ou não, a qualquer momento do seu dia, não adianta você querer fazer investimento financeiro, um exemplo. Porque você não faz o básico. Então, são camadas. Quanto mais as camadas básicas, é sempre o básico, é alicerce, né? Quanto mais você entende e domina, mais amplitude você tem para outras categorias. E aí, sustentar isso também é desafiante, né, Manu? Porque, como eu disse, até para você ser ruim, você tem que ser bom. Você tem que sustentar isso. Então, quando eu uso o crime de uma forma grotesca, eu falo, eles jogam o jogo. Eles fazem o que precisa ser feito. E é por isso que eles se mantenham. Mas é uma ótima analogia, porque a gente, é claro, né? É muito claro para entender e, nossa, faz total sentido. Pode ser até que algum traficante tenha agenda. Com certeza. Tem contabilidade. Pode ser que ele tenha sistema, pode ser que ele tenha um sistema de gestão. Marqueante ainda não. Não tem nenhum cliente de perfil que eu saiba. Mas com certeza eles podem ser, né? Os grandes aí, com certeza eles devem ter aí um sistema. Eles fazem contabilidade, né? Tem balanço, tem tudo. Ah, você conhece? Gente, é só ver aí. Quem tem olhos que veja, que tem ouvidos que ouça. Você vê na mídia, né? Nas notícias falando. E a gente, do nosso negócio, a gente não faz, a gente só quer fazer. E eu falo que, né, você fala muito, né, Suelen? O especialista é o cara que está afadado, se ele não se abre, se ele não busca todas as ferramentas, os recursos, ele está afadado a morrer. Suelen, você caiu. Veio um lembrete. Porque o especialista, e eu vejo muito isso, né, nas pessoas que chegam aqui no mercado imobiliário, né? Eu mesma, no começo, a gente quer fazer a ação. Igual lá, quero lá, ficar lá capinando o mato, capinando, sem saber se tá afiado, se tá tirando, às vezes vou demorar um tempão, mas a gente quer fazer. Eu sei fazer, eu vou fazer isso, eu vou fazer, e sai como um trator fazendo muita coisa, mas
esquece de olhar todas as coisas. E também a importância do descanso, né? Que era uma coisa que eu não dava muita importância, porque eu falava que eu tinha que fazer, que eu tinha que fazer, que eu tinha que fazer. Meu Deus, eu não posso parar. Eu não tenho escolha. Meu mercado é um mercado de demanda e eu não queria perder nenhuma oportunidade. E é engraçado que quando a gente se organiza, quando a gente faz a questão do planejamento, você consegue ter os seus tempos de ócio, né, seus tempos de descanso e continuar produzindo. E eu não consegui enxergar isso, gente. Parece que eu tava assim, ó. Era muito. Você vive muito isso, Suelen, com seus 100%, né? alunos? Primeiro que acho que toda construção a gente precisa. Eu sempre defendo a gestão, gente, não é porque a gente vende, mas gestão é cuidado, é cuidar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para construir, né, Manu? Você trabalha com imóveis. Toda construção precisa de cuidado, até da gente mesmo. Para a gente sair do plumo é facinho. Eu saio do plumo. Então, às vezes, a gente fala, você é super organizadinho. Eu falei assim, não, você não sabe o que eu tenho que fazer para ser organizado. Porque eu tenho que cuidar disso. Porque, minha filha, se eu puder ficar dormindo, ia ser mal vagal, né? Como dizia antigamente aí. Mas por quê? A gente tende à inércia. A inércia é o repouso, é o estado de conforto, né? Agora, sair, levantar, acordar cedo, a gente precisa de recursos, a gente precisa de gestão, a gente precisa se cuidar, né? Então, para se cuidar, você vai ter que se disciplinar. Então, assim, isso não é natural. A gente se molda para isso. O ser humano, ele é moldável, né? A gente vem uma página em branco e fala, ó, viva a vida aí, Kaizen, avança, avança, né? Então, no dia a dia, não é natural. Então, a gente manutenções diárias. Aí eu falo, é igual os alcoólicos anônimos. Por hoje não, né? Então, hoje, ontem eu tive que verificar a bateria do meu celular, porque eu precisava acordar cedo, né? Hoje, ó, tá acontecendo imersão dos clientes lá no desafio que a gente propôs a semana inteira. Então, eu tenho que fazer antes da live. Ontem, não verifiquei a live com você, Manu, tá confirmado essa live aí? Tá, assim. Bom, por quê? Eu vejo um dia antes tudo que eu vou fazer no dia seguinte, confirmo e tal. E aí, por quê? Para acontecer. Se eu não tenho esse cuidado, acontece? Não. Eu me perco, eu chego atrasado, essa live não estaria acontecendo, não teria visto o do e no tempo, né? Não corrigiria a tempo. Porque a gente precisa cuidar das coisas. Cuidar requer você estar presente. No final das contas, tem que estar aqui, agora. Tipo, nossa, exceto a cachorrinho, tá aqui quietinho. Então, assim, se tiver criança caindo, né, gente? Cachorro se matando, porque eles se matam, eu estou aqui. E tá tudo bem. E se aconteceu um imprevisto? Como as pessoas falam, né? Gente, imprevisto, lida com imprevisto, É simples. Então, a gente tem que lembrar que o melhor modelo de gestão que existe, mano, e do tempo, está na natureza. Onde que eu aprendo gestão? Na natureza. Onde você aprende gestão do tempo? Na natureza. O laboratório do meu método Terreno do Tempo, eu fui fazer uma visita numa fazenda, porque eu queria ver eles usando a floresta. Eu fui numa fazenda em Tirapina, que chama Fazenda Toca. E lá eles usam a floresta para criar um próprio sistema de criar alimentos orgânicos em larga escala. Então, não fui em qualquer fazenda, eu fui numa fazenda específica. Aí você fala, nossa, como você soube disso? Quando a gente está conectado com o nosso propósito, as coisas vêm. Então, a gente tem que estar de olho na sincronicidade também que está acontecendo. Quando eu fui lá, eu vi, sabe quando você vê aquilo acontecendo em macro? Aí você fala, tá aqui. Você quer aprender gestão do tempo? Vai visitar uma fazenda. O agricultor acorda cedo, ele ara a terra, ele escolhe as sementes. Então, ele não está fazendo nada ao Léo. Ele está cuidando, ele está tendo gestão. Aí, quando a gente traz para a nossa realidade, a diferença é que a gente faz isso com menos volume, né? Mas com propósito. Sim. E colhe, planta. Quem planta tâmara não colhe tâmara, né, mano? Então, isso faz a gente respeitar o tempo de resultado das coisas. E ele escolhe as sementes, né? E se a gente não faz uma gestão, a gente escolhe errado a semente, não colhe o que a gente quer colher e fica lá chorando, se lamentando que as coisas não dão certo, que tá cansada.
E eu, das pessoas que eu tenho convivido, né, é muito engraçado. A gente chega e antes eu ficava assim, ó, vou te ensinar a técnica de vendas, técnica de vendas, técnica de vendas, do que eu faço, da metodologia. Só que se não voltasse alguns passos atrás, muitas pessoas não caminham enquanto não tem a gestão. Enquanto não faz a gestão no tempo, enquanto não conhece, vem também a parte do autoconhecimento, mas a gestão do tempo, igual você falou, no tempo, é o que mais atrapalha as pessoas a terem prosperidade e resultado nos Tá lá em negócios. Gênesis, né? Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. A vida é um projeto, o planeta é um projeto, o dia é um projeto e você tem que ser o gestor. Então, se você não se reconecta com isso, você vai queimar passo, você vai sabotar. A gente tem que sempre lembrar o que é que eu estou construindo, né? Se eu estou construindo um business, caramba. Aí você fica às vezes olhando para casa do vizinho, putz, aquela pessoa já está milionária, eu não estou milionária, aquela pessoa tem carro, não tem carro. Será que você está focando na coisa certa? Porque às vezes você é tão rico quanto, só que não é o capital financeiro, é o intelectual, é o social. Muitas vezes, vamos colocar assim, geral, né? Enfim, o autoconhecimento faz você acalmar seus desejos, né, mano? Aí foca no que você fez. Dinheiro é Com certeza. importante? Com certeza, você tem que vender. A gente vive num mundo capitalista. Sem dinheiro, você não leva o seu propósito adiante. Mas precisa dançar. Sim, o negócio a empresa, todas, né? Empresas de serviço ou de negócios, a Sim, é uma venda, ela parte precisa do acontecer. processo. O setor, né? A parte faz parte do processo, precisa acontecer. Mas não é só o Exato. resultado Você se financeiro, né? encontrar, né? Aí é o self, né? É você sendo o gestor, porque você é o criador, né? Então, uma das coisas que eu falo na gestão do tempo, para a pessoa colocar isso na mente, fica a dica, hashtag, né? Você é o dono do projeto. Então, você precisa desenvolver habilidades de um gestor de projeto, entendeu? Senão, você não executa. Executar faz parte, Exato. mas o planejar também. Até para fazer guerra tem plano, né, mano? Até para fazer o mal você planeja. Então, gente, quando eu falo de novo para a mão do crime, eles jogam jogo. PDCA, planeja, executa, cheque, melhora. É simples assim. O terreno do tempo é baseado no método PDCA. A gestão que a gente vende é tudo baseado numa base, né? E não fui eu que inventei, já estava aí, já veio gente sofrendo antes aí pra gente acessar, né? E o bom é que a Suelen, né? Vocês puderam perceber aí que ela tem toda aí um conhecimento. Eu gosto da forma como você passa, Suelen. Você vai para campo, você vai experienciar, você busca analogia com coisas que a gente com coisas que a gente vive, né? Coisas que estão assim ao nosso alcance de visão, né? Não que a gente vive o mundo do crime ou que a gente vive numa fazenda, mas que estão no nosso alcance de visão. E, nossa, eu amo esse assunto, já falei, né, aqui, toda vez que a Suelen vem aqui, eu falo que eu adoro ouvir a Suelen. Obrigada por você ter, mais uma vez, né, gente, olha, já falou um monte de coisa aqui, é tão bom, a Suelen fala, né, que como que é a mãe da educação, como que é a repetição, mãe da educação, como que A é a mãe da Suelen, já até educação é esqueci. repetição. Isso, a mãe da educação é repetição. Ela fala isso pra gente direto, direto, direto. Sempre ouço o que ela fala. E mesmo assim, tá vendo, gente? Mesmo ouvindo, né? Mesmo a gente se conectando aqui com um conteúdo desse, a gente às vezes se perde. Então, obrigada, viu, Suelen, por compartilhar. Eu venho vivendo isso e também falando sobre isso. Mas ter uma pessoa como você, que tem profundo isso, e que é quem me ensinou, não tinha como eu não te chamar para você contar aqui mais um Eu pouquinho. que agradeço. Su, deixa aí uma mensagem, ó, tem uma galerinha chegando agora, tem uma galera que ficou com a gente, vai ficar gravado, conteúdo incrível dela. E aí, Suelen, depois fala aí mais um pouquinho, né? Gente, vale muito a pena se conectar com esse processo, né? Com essas ferramentas da Suelen e muitas outras. Vocês vão se surpreender
porque não é só isso, essa é só uma pontinha, né, Suelen? Isso é só o começo. Ela tem ferramentas para essa gestão, ferramenta incrível. Então, conta aí pra gente e deixa uma mensagem. Bom, primeiramente, gratidão pelo convite. É muito bom ser lembrado, né? Significa que a gente não só transmite, mas a gente se conecta, né? E essa conexão, quando ela volta, é onde a gente realmente reforça, tipo, ok, eu tô realmente entregando e me conectando, que é o mais importante, não só entregar, né? Bom, gente, eu convido vocês para seguir a nossa página, a Borelli Academy, e eu foco mais na Borelli Academy, não tanto no meu perfil pessoal, porque a gente está levando um projeto adiante, o objetivo é a empresa alcançar o mercado para ela poder ser sustentável, então eu dou ênfase sempre à empresa, tá? Eu sou mera coadjuvante aí, hoje eu estou por trás disso, mas a gente tem clientes e cada vez mais, graças a Deus, a gente está alcançando novos patamares, tá? Borelli Academy oficial, tá bom? E em relação a esse assunto, gestão no tempo, hoje eu faço através de mentoria individual. Em breve, por médio prazo, mais ou menos, a gente vai começar a fazer eventos presenciais, porque esse é um assunto que pode libertar muita gente de ser um bom executor. Então, a gente, apesar de trabalhar com tecnologia, né, a gente trabalha com gestão empresarial e ESG, mas as habilidades também são as nossas grandes especialidades, em especial gestão do tempo. Então, fica o convite para quem quiser saber sobre a mentoria individual, mas em breve eu vou divulgar aí as imersões para a gente alcançar um número maior de pessoas e ter uma experiência surreal, que vai ser surreal. Que legal! Quero participar disso Será aí. convidada, Manu. Obrigada. Gente, obrigada, né? Essa audiência maravilhosa. Vocês ficaram aqui com a gente até o final. A live vai ficar gravada. E muitíssimo, muitíssimo. Alguém quer fazer pergunta, gente? Ninguém quis fazer pergunta. A Lilian falou bastante. Se tiverem algumas perguntinhas. E aí nós vamos seguir com a nossa agenda do dia, né, Suelen? Amor. Vamos seguir com a agenda. Fechamento de mês. Tem bastante pessoas foi passando aqui. Obrigada. A gente se empolga na conversa, né, Manu? A gente se empolga, vai falando, vai tendo. Não, e a Suelen vai falando, não, meu cérebro vai fazendo um monte de conexão aqui. E aí. E é sempre assim, gente. Sempre ouço, vai fazendo um monte de conexão. E aí depois eu tenho que ouvir tudo de novo, viu, gente? Eu também, como diz a Coralina, bendito aquele que aprende o que ensina. Bom, acho que as pessoas não têm mais pergunta, não tem nenhuma pergunta, né? Então, obrigada mesmo. Eu vou esperar um pouquinho aqui. Obrigada. Olha lá, ó, tá. Adorei conhecer o seu trabalho. Élida. Obrigada, Élida. Muito bom. Se conectem aí com Borelli Academy Oficial. Com certeza. Ó, Empreender e Viver, maravilhosas. Hoje tem evento. Obrigada. Hoje tem evento, hein? Da mulherada lá do Empreender e Viver. Certo, Manu? Certo. Até Até a próxima. Tchau, tchau. breve, gente. Beijos. Tchau, gente.